Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos entender exatamente se você entra comprado ou se você entra vendido, se o ativo vai subir ou se o ativo vai cair, como que você descobre isso de fato ali na prática, no dia a dia. A gente tinha uma operação acontecendo agora há pouco, que foi exatamente esse movimento aí que vai colocar na tela nesse momento, olha só. A gente já está nessa posição que a gente estava observando ali agora, já está num ponto de alvo legal, já estou pensando em fechar essa operação que já está bem interessante, num ponto de alvo importante. Já pode fechar esse trade, já está numa região bem interessante aqui para fechar, porque ele já está muito próximo do alvo definitivamente. Então a gente pode já ficar de olho nesse movimento, que já foi uma movimentação muito boa. Isso é exatamente uma configuração interessante, onde o preço vem desenvolvendo todo esse movimento de baixa, tá vendo? Então esse trade aqui foi uma configuração onde a gente tem muito visível o alto potencial dele começar a cair a partir da técnica. Então é exatamente em cima de técnica que você tem que tomar boas decisões no mercado. Eu sempre falo com o pessoal que a gente tem que se debruçar na técnica para a gente encontrar as melhores configurações. É exatamente assim que a gente tem que trabalhar. Então bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse entendimento que vai mudar o seu resultado no mercado se você aplicar isso aqui que eu vou te passar, beleza? Então a gente vai entender, pessoal, que aqui, por exemplo, nessa configuração que eu mostrei para vocês, eu posso vir aqui no gráfico de 5 minutos, por exemplo, para a gente entender como isso ocorre na prática. Olha só, aqui a gente tem uma configuração onde a gente vai reunir conceitos mais detalhados sobre o movimento de preço. E isso é muito importante, porque quando você começa a trabalhar com alguns detalhes, você começa a entender também coisas que você não vai conseguir entender se você usa técnicas superficiais, ou então até mesmo técnicas subjetivas, igual a gente vê frequentemente a maioria das pessoas utilizando. Então não fica com muita clareza se tem uma oportunidade ou se não tem, se o mercado tem potencial de desenvolver para cima, para baixo e qual lado você de fato monta a operação. Então aqui a gente tem um movimento de baixa com muita intencionalidade aqui no preço, tá vendo? A gente vê o preço caindo com muita intenção na oferta. Esses candles cheios, né, com grandes deslocamentos, com bastante velocidade, inclusive isso aqui foi causado até mesmo por notícias, é até um pouco exagerado esse movimento, mas a princípio a informação que a gente tem é de um movimento com bastante interesse em preços mais baixos, tá? Em quedas. E aí a gente vê o ativo subindo. Você percebe que esse movimento de alta aqui, ele tem uma característica muito diferente desse movimento de baixa. Esse movimento de baixa é um candle cheio, é realmente uma movimentação com muita velocidade. Agora, esse movimento de alta, ele demorou bastante tempo para ser desenvolvido. E como que a gente sabe disso? Você não precisa nem estar acompanhando o ativo para saber. Simplesmente, você vê que aqui tem muitos candles, né? Cada candle aqui é de 5 minutos, por exemplo. Isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos independente, mas cada candle aqui é de 5 minutos e você vê nitidamente que tem vários candles e muitos pavios, tá vendo? Os spreads, tirando algum ou outro candle aqui, mas a grande maioria são spreads muito mais curtos, o que demonstra um movimento de maior relutância, principalmente quando você compara esse movimento de alta com o movimento de baixa. E aí você consegue ter uma métrica muito interessante para descobrir que aqui mostra muito mais interesse do que nesse movimento de alta. Esse é o primeiro ponto. Então a gente tem aqui uma inclinação, de certa forma, nesse momento presente, para o ativo estar desenvolvendo aqui uma movimentação de baixa, para você estar pegando um trade de venda aqui nesse cenário, que foi exatamente essa configuração aqui posterior que eu vou mostrar para vocês. Mas esse é o primeiro ponto do contexto que a gente está elaborando. Assim como aqui atrás, olha só, essa grande queda que ele fez que eu mostrei para vocês, a gente também lá no time do Excelência Trade estávamos de olho exatamente nesse movimento, que era uma possibilidade bem maior aqui do ativo estar desenvolvendo essa movimentação de baixa, que foi exatamente o que a gente estava observando aqui no nosso ambiente de prática lá do time do Excelência Trade. Aqui eu mando todas as oportunidades que eu estou de olho referente a todos os mercados, é muito interessante. Então aqui, por exemplo, a gente estava observando ali que quando o preço anda de forma lateral dessa maneira, ele está construindo uma causa dentro da lei de causa e efeito. E entra muito no raciocínio de Richard Wyckoff, né? Que é exatamente um raciocínio muito profissional no mercado, que diz exatamente como funciona a ação institucional por trás dos preços e o que influencia ela totalmente. Então a gente sabe nitidamente que o preço anda em acumulação, distribuição, e a gente entende isso justamente por conta dos estudos de Richard Wyckoff, que é exatamente aí um estudioso muito referência no mercado. Então aqui a gente tem uma distribuição, por exemplo, olha só, exatamente nesse cenário, aqui a gente tem uma acumulação e essas lateralizações, elas geram tendências, né? Quando o preço anda de forma lateral, ele vai gerar uma tendência para cima ou para baixo. Então a gente começa a entender que, opa, isso é muito importante, a gente precisa entender intimamente
essas lateralizações para a gente ter depois ali a métrica muito objetiva de maior potencial de alta ou de baixa para a gente estar montando justamente uma compra ou uma venda. Então, tendências surgem normalmente a partir de lateralizações. Esse é o primeiro ponto, tá? Tendências normalmente surgem a partir de lateralizações, para cima ou para baixo. Toda causa, que é uma lateralização, gera um efeito que é exatamente uma tendência, tá? De para cima ou para baixo. Então a gente vai entender qual que é o maior potencial a partir disso. Aqui, o maior potencial era definitivamente de oferta, uma tendência de baixa saindo dessa lateralização por conta do sinal de fraqueza nessa lateralização. Qual que é o sinal de fraqueza nítido aqui? Essa quebra de fundo. Tá vendo? Você vê nitidamente o preço quebrando aqui esse fundo. E isso daqui é exatamente um teste dentro do cenário de Wyckoff, que chama ST. E esse ST ele ocorreu quebrando a mínima desse fundo e não entrou um interesse genuíno em compras. Pode ver que o movimento de alta aqui foi muito relutante, com muita dificuldade. Então mostra que o preço fura o nível de suporte com bastante facilidade dentro dessa lateralização e a zona de resistência fica intacta, tá vendo? O preço respeita, mostrando presença da oferta. Esse é um sinal de fraqueza numa lateralização como essa e aumenta a possibilidade de um movimento de baixa. Se ele tivesse conseguido furar aqui para cima eventualmente e feito uma confirmação forte quebrando fundos com bastante interesse da oferta, a gente teria uma venda aqui muito boa para seguir essa linha de raciocínio. Porque esse primeiro teste sendo furando aqui para baixo representa fraqueza, se ele fosse aqui em cima representaria força. Agora aqui na frente já é a fase C de Wyckoff, eu vou mostrar isso para vocês nas estruturas ali, então já é captura de liquidez e já essa furada aqui para cima representaria realmente uma possibilidade do ativo desenvolver para o outro lado. Eu vou explicar isso para vocês ali no material, mas olha só. Aqui nessa lateralização, falando desse trade específico, aquele que eu mostrei para vocês, a gente vê nitidamente a mesma coisa, olha só. Essa mesma furada, no mesmo time, no mesmo momento, olha lá. Isso aqui é um sinal de fraqueza dentro dessa lateralização que ele foi desenvolvendo. E a gente já tinha visto que ele estava subindo fraco, comparado ao grande movimento de baixa, o que remete a quedas também. Esse sinal de fraqueza acontecendo de novo nessa lateralização também é um sinal de fraqueza. O fato do preço andar de lado, mas ficar muito mais na parte de baixo, pessoal, do que na parte de cima, tá vendo? Percebe a dificuldade dele vir aqui em cima e a facilidade dele ficar aqui embaixo? Sem contar a facilidade em furar os fundos e não entrar interesse, ó. De novo, tá vendo? Não entra interesse em compras, candles muito estreitos, relutantes. Então isso aqui também é um sinal de força de topo, ou seja, um cenário de fraqueza como um todo. Se o topo está forte, é um cenário de baixa, ou seja, um sinal de fraqueza no movimento de preço que remete a quedas, entende? Porque o topo aqui está forte, a zona de resistência, a zona aqui em cima está com uma pressão de oferta muito grande, o que alinha com todo o contexto que a gente acabou de visualizar. Então isso é importante. E aí o ativo abriu aqui o dia, tá vendo? Veio puxando totalmente manipulado aqui para cima e olha o que ele faz, pessoal. A gente vê aqui um cenário que é muito interessante. Nesses candles aqui, no próprio 5 minutos, a gente já consegue visualizar. Perceba que ele abre o dia subindo com bastante intenção. Esse movimento aqui mostra interesse. Normal para a abertura do dia, né? O mercado abre e tudo mais. Então a gente vê esse movimento aqui com bastante intencionalidade. E depois ele corrige um pouquinho e faz outra impulsão, tá vendo? Essa outra impulsão aqui é uma perda de força. Percebe que ele vem com várias absorções, vários pavios em cima, tá vendo? Preço absorvendo, candles bem mais estreitos comparados com esse movimento anterior. E a gente tem uma configuração aqui que chama antes subia forte e depois continua subindo, só que fraco. Então ele vem perdendo qualidade na demanda. É essa informação que a gente tem. A demanda vem perdendo qualidade conforme o preço vai subindo. E a gente sabe que aqui em cima tem uma pressão de oferta muito grande. Então se o preço sobe, perde qualidade de demanda, fica evidente por meio do movimento. E aqui em cima a gente sabe que a oferta está forte, por conta de todos os sinais que ela veio dando. Cara, você tem um cenário de venda muito bom, porque isso é um sinal de fraqueza latente no movimento. É isso que chama. Fraqueza latente na movimentação de preço. Se você puxa o RSI, você vê que a gente tem uma pequena divergência, não está muito divergente, mas tem um pouco. Quando está mais expressivo, em outro cenário ali, eu vou mostrar em outro exemplo como que está muito divergente, isso é muito importante. Mas aqui a gente vê ó, um topinho no RSI, que é esse topinho aqui, ó, tá vendo? O preço renovou, obviamente, com aquele movimento fraco que eu acabei de mostrar, e o RSI também não renova, mostrando realmente a linha de raciocínio que eu acabei de explicar para vocês, sendo expressada, extremamente nítida aqui no próprio índice de força relativa. Então isso aqui marca exatamente para nós as forças relativas do movimento e mostra que ela não está acompanhando a renovação de máximo dos preços. Isso remete a preços mais baixos também, porque quando a força relativa, que é esse movimento no RSI, não acompanha
a renovação de máxima dos preços, a gente tem uma divergência, beleza? Então isso é importante. E aí, você joga no gráfico de 1 minuto, olha o que a gente visualiza aqui. O movimento já está todo aí, que é exatamente essa movimentação toda de baixa, e aí a gente vê a entrada de interesse da oferta em primeiro plano, porque primeiro ela entra em segundo plano, que é escondida. Ou seja, isso tudo que eu estou mostrando são sinais de força da oferta e sinais de fraqueza no mercado como um todo, justamente de forma escondida. É o fato de você observar esses detalhes que ninguém está percebendo, mas são sinais de fraqueza e um cenário da oferta estando bem forte. Isso é tudo segundo plano, ou seja, escondido. E aí é, obviamente, um movimento nítido de baixa que quebra fundos significativos, depois de limpar liquidez em cima de um topo, é um cenário onde a oferta está entrando em primeiro plano, ou seja, evidente, né? Não está escondido, está nítido, é um movimento de baixa com força. Esse movimento fazendo 1, 2, 3, que é um boss, ou seja, um pivô de baixa, quebrando um fundo válido como esse fundo é válido justamente porque o preço faz 1, 2, 3, está vendo para cima, ele deixa esse fundo, ele quebra esse fundo com bastante intenção. Isso aqui é um choque da análise SMC, aquele CHOCH. É uma mudança na característica, uma mudança de caráter no movimento, que é uma confirmação justamente para esse contexto todo, uma confirmação de venda. Então aqui em cima você tem um ponto de entrada, tá? Nesse candle verde aqui, é um order block, tá? Uma região institucional. Candle verde antes do grande movimento de baixa, o último candle de alta antes do movimento mais forte de baixa, é uma zona institucional de ponto de entrada. Você pode estar montando o trade aqui, que foi exatamente aquele trade que eu acabei de mostrar para vocês no início do vídeo acontecendo. Stop em cima do topo e ele, boom, vem desencadeando todo esse movimento lá para baixo. Que foi exatamente o que a gente estava observando lá no time também. Olha só, a gente pode puxar aqui tudo que eu mando aqui para vocês e mostro. A gente sempre tem um antes e depois, porque todas as oportunidades a gente mapeia com antecedência, desenhado ali lá no time do Excelência Trade, no nosso ambiente prático. Então, ó, o pessoal surfando para você ver. Ó. Olha lá, o RK surfando, o Alessandro surfando, o Matheus surfando, olha lá. 15, 20 pontos, ó. Marlon, 22 pontos. Isso aqui no mini dólar, né? Mas a gente trabalha mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, tudo, todos os ativos de fato, todos os mercados. Ó, o Emilton surfando a movimentação também. Então um trade muito interessante que foi esse movimento de baixa que você consegue, por meio do contexto e a elaboração de todos esses cenários, identificar as boas confirmações. Então aqui eu estou utilizando, cara, Smart Money Concept, né, que são técnicas institucionais, com o Wyckoff. Então um alinhamento de Wyckoff, tá, que são esses cenários laterais de estruturas, e confirmações de Smart Money, com Order Blocks, que é de Smart Money também, e vários detalhes ali de VSA também, que é a análise de preço e volume, mas eu consigo utilizar preço e volume sem nem colocar o volume financeiro aqui embaixo, às vezes tem que colocar, mas só de você visualizar a amplitude dos candles, você já consegue ter uma métrica muito boa de movimentos de intenção, sem interesse. Então aqui é uma reunião de conceitos dentro de teoria de mercado e principalmente ali a base, que é o Smart Money Concept, que são as técnicas mais relevantes de mercado, para a gente estar encontrando as boas oportunidades. Então aqui a gente tem uma comprinha bacana também, mas deixa eu te mostrar esse cenário aqui. Olha só essa venda que acabou de acontecer também, que é exatamente nessa linha de raciocínio. Olha só. Se você for ver aqui, pessoal, a gente tem algumas zonas de order block, tá vendo? Que são essas regiões aqui em cima. E essa aqui de cima é a que eu quero mostrar para vocês. O que o preço veio fazendo aqui nessa lateralização? Ele vem andando muito de forma lateral, tá vendo? Ele está andando de forma lateral de novo. Então, sempre que ele anda de forma lateral, ele tende a gerar uma tendência. Só que é aquilo que eu comento com vocês. Quem me acompanha aqui sabe. Quando ele faz essa lateralização, muitas das vezes, pessoal, na hora que ele chega na fase da lateralização, onde tem capturas de liquidez, igual eu estava comentando ali agora há pouco, ele normalmente faz uma captura para um lado, ou seja, ele finge que vai para um lado e depois vai para o outro. Ou então ele finge que vai para baixo e vai para cima. É muito comum. Mas isso ele precisa estar na fase C, que a gente chama, que é a fase da captura de liquidez, a fase da manipulação dentro da lateralização. Esse é um estudo de Wyckoff, muito relevante para você tomar boas decisões no mercado. Recomendo demais que você se aprofunde nesse tipo de técnica, tá? Você vai conseguir resultados consistentes muito mais rápido com modelos operacionais objetivos que te mostram, a partir do estudo técnico, que você tem uma oportunidade de trade objetivo para pegar trade. Senão você vai ficar, cara, rodando e pulando de galho em galho, tentando encaixar alguma coisa muito fácil, sendo que o mercado ele é muito simples se você simplesmente correr atrás do estudo e da técnica que realmente funciona na prática. Isso aqui é muito simples no final das contas, tá? E aí a gente vê que ele faz muito isso. Então, nesse cenário aqui, ele fez isso, tá vendo? Quando ele chega na fase C, que é exatamente essa fase aqui final da estrutura, a fase C é a fase final, depois que ele já andou bastante de lado, depois que ele já construiu toda a causa, toda a lateralização. Esse testezinho é sinal de fraqueza, porque ele não está nem perto da fase C. Aqui nem andou de lado ainda, pode ver, tá vendo? Ele nem começou a andar de lado ainda, ele já fez esse sinal de fraqueza. Aqui é a mesma coisa, lembra do sinal de fraqueza? Olha lá.
Se você vê só o que aconteceu aqui, você vê que ele nem andou de lado ainda. E ele já apresenta o sinal de fraqueza e depois ele anda de lado. Aí você vê que, opa, aqui ele já apresentou o sinal de fraqueza. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ele apresenta o sinal de fraqueza e depois você vê que, opa, ele tá andando de lado. E aí você vê que ele tinha sinal de fraqueza. E aí você consegue concluir que agora é a fase da manipulação. Normalmente ele vai para um lado para ir para o outro, tá vendo? Então aqui é a mesma coisa, ó. Ele está andando de forma lateral e a gente não tem muito nítido aqui um sinal de fraqueza muito objetivo. A gente tem essas furadas aqui para cima, que são pequenas capturas de liquidez, mas não diria que são sinais de força aqui, porque já que é em cima de topos, quando é em cima de topos, normalmente a gente chama de sinal de força. E é até um pouco disso, porque a gente teve uma força muito grande aqui no movimento, mas a questão aqui é que o pregão abriu aqui em cima, tá vendo? Então ele abriu já capturando um pouquinho de liquidez, mitigando uma zona de order block lá de trás. Então é mais ou menos um sinal de força, mas não concluiria muito como isso, porque na prática, aqui em cima desses topos e embaixo desses fundos, por estar nivelado desse jeito e por estar andando de lado, tem muitos stop loss localizados. Então, por exemplo, nesse suporte tem um monte de gente comprando nesse suporte, porque se interessa em comprar, e está cheio de stop loss aqui embaixo. Em cima dessa zoninha de resistência, está cheio de stop loss, porque muita gente se interessa em vender nesse tipo de região e coloca seus stop loss em cima. Então, essas zonas de liquidez, que são essas regiões onde estão localizados muitos stop loss, são muito relevantes para o movimento de preço. Então, o ativo busca lá em cima, olha só, pega no order block, a gente pode puxar aqui, estou no gráfico de 15 minutos, olha só esse order block do Smart Money. Isso aqui é uma região institucional maravilhosa, né? Então você vê nitidamente aqui o preço deixando esse último candle verde antes desse grande movimento de baixa. Isso aqui é uma zona institucional de oferta. Isso aqui é muito bom para você montar vendas ali quando tem uma confirmação, principalmente lá na frente, que foi o que ele fez. Ele anda de forma lateral antes de chegar ali. A gente sabe que isso aqui vai gerar uma tendência. Normalmente ele vai para um lado para ir para o outro. Ele não veio embaixo, ele foi primeiro em cima e ele pega numa zona de oferta muito grande, uma zona de oferta muito forte no movimento. Pode jogar lá no gráfico de 1 minuto para buscar por essa confirmação. Foi exatamente o que ele veio desenvolvendo aqui nesse movimento, olha só. Que era algo que a gente mapeou hoje lá no time também, tudo detalhado para você conseguir pegar esse trade, inclusive. Olha lá, preço indo lá, pegando no order block. Poderia até ser antes de pegar, mas ele não desenvolveu nenhum cenário bom antes. E ele pegando no bloco é muito melhor, porque é a zona de oferta, né? Então, olha lá, tu pode ver que o bloco está mais puxado para cá, mas é beliscando no bloco, ó, pegando nele e fazendo a confirmação. Quebra um fundo válido, com o interesse da oferta, você vende no teste para surfar o movimento. Já está desenhado aqui, o time já conhece muito bem, já sabe. Só de eu desenhar aqui, todo mundo já está muito ciente. É só pegar o trade ali, já está todo mundo de olho. E aí ele vai lá, pega lá no bloco, eu acabei de comentar, ó, desenvolve o cenário e faz a nossa confirmação, que é a quebra de fundo. Quebra esse fundo válido, tá vendo? Nesse movimento de baixa. Olha os movimentozinhos de baixa aqui, ó. Como que eles têm candles mais cheios, mostrando bastante intenção, tá vendo? Da oferta, depois de pegar na zona de oferta, depois de limpar a liquidez em cima daqueles topos lá e todo o raciocínio de uma tendência iniciar, entendeu? Então quebra os fundos, nesse movimento de baixa, volta para o teste, pode montar a sua operação, seu stop fica aqui em cima do topo para surfar esse movimento de baixa. É exatamente aqui, ó. Não está marcado com a relação risco-retorno ali, mas eu posso marcar para vocês verem como que fica. É muito evidente aqui a movimentação até o alvo, que é essa zona aqui embaixo de fundo. Esse aqui é o alvo, pode ver que a gente estava até observando por isso aqui no time, ó, exatamente nesse movimento. Olha só, deixa eu puxar aqui. Olha lá, ó, o Vitor, ó, acabei pegando o alvo maior, como o Pedro pontuou, e deu bom, porque a gente tinha pontuado aqui. Ó. Olha lá, zona de alvo, tá vendo? O preço já estava andando a favor. Aqui era uma zona bem interessante para alvo, como um potencial legal. Então foi de fato onde ele foi, ela buscou a zona, um trade de quanto? 5 vezes o risco retorno, ou seja, se você arrisca R$100, você faz R$500 nesse trade, tá? Que é a relação risco-retorno é extremamente importante e é uma configuração de venda aqui muito nessa linha de raciocínio. Então percebam, pessoal, que você consegue estar decifrando para onde que o mercado vai estar desenvolvendo a partir da técnica. E o que vocês têm que focar? Vocês têm que entender que essas lateralizações elas vão gerar tendência, então você ficar de olho nelas, porque o mercado cerca de 70% a 80% do tempo ele está andando de lado, então é uma informação muito importante. A gente pega trades de diversas formas diferentes disso, obviamente, tem muito contexto importante dentro desse tipo de técnica, né, de Smart Money, de análise SMC, de Wyckoff, que você consegue estar metrificando muito bem para onde que o preço vai para você montar posições aonde as probabilidades definitivamente jogam a seu favor, isso é extremamente importante. Mas essa lateralização ela traz muita objetividade, porque fica muito claro aonde você vai ter um cenário operacional ou aonde não vai ter. Se tem uma oportunidade definitivamente dentro da sua metodologia ou se não tem. E isso é muito bom na prática, porque você saber
que você está seguindo o plano é essencial para você ter bons resultados consistentes no mercado e não só saber que você está seguindo, como definitivamente seguir de fato um plano, né? Então você tem que ter um plano bem definido e seguir ele. Então se você busca por essas lateralizações, entende que em cima delas está cheio de liquidez, né? Em cima está cheio de liquidez, embaixo está cheio de liquidez, e você vê aqui nitidamente o preço indo para um lado e confirmando, e depois pegar uma zona de oferta então e tudo mais num cenário como esse, ou então sem pegar uma zona de oferta, mas gerando uma reação de venda muito boa, demonstrando na lateralização toda a possibilidade de vendas, aí o preço vai lá em cima do nada, ou seja, alto potencial de uma captura de liquidez, alto potencial dele estar induzindo todo mundo para ir para um lado, para depois ir para o outro. O mercado faz micro manipulações o tempo todo, é o que a gente vê sendo desenvolvido de todas as formas aí possíveis. A gente sempre está visualizando esse tipo de movimentação, essas micro manipulações, exatamente como a gente trabalha. A gente pode puxar até o Forex aqui, olha só essa configuração que bonita também que a gente mapeou lá no time. Olha esse movimento, é uma movimentação um pouco diferente, mas dentro da linha de raciocínio do que eu acabei de mostrar para vocês. Olha esse movimento de alta aqui, pessoal. É uma tendênciazinha de alta, tá vendo? Preço fazendo topos e fundos ascendentes. Você ir a favor desse flowzinho de alta é uma das melhores coisas que você pode fazer aqui no movimento, mas olha a lateralização aqui, eu já vou entrar nela. Esse fundo tem muita liquidez, porque o preço faz isso daqui, ó, renova uma máxima. O que foi a forma aqui embaixo? Um fundo válido. Esses fundos ficam cheios de stop loss, muito stop loss. Todo fundo expressivo assim enche de stop loss embaixo. Porque tem gente comprando aqui, tem gente querendo surfar o movimento de tendência e esconde seus stop loss abaixo de fundos bem interessantes como esse. Então tá cheio de liquidez aqui. Você marca essa região, o preço fazer esse movimento aqui é muito comum, ó. Deixa o fundo, igual eu falei, ele vem aqui embaixo, se ele confirma uma compra, você tem uma compra muito boa para surfar um movimento de alta. É exatamente o que ele faz, ó. 1, 2, 3, deixa muita liquidez, visita embaixo e confirma. Confirma como? Com um cenário lateral. Igual eu acabei de falar, olha só. Ele vem andando de forma lateral, tá vendo? Normalmente ele vai para um lado, para depois ir para o outro. Ele vem embaixo e confirma para nós o cenário de choque, né? Do Smart Money que eu acabei de mostrar. Ó, ele quebra esse topo válido, nesse movimento fazendo 1, 2, 3, volta para o teste, você pode montar a sua operação para aproveitar todo esse movimento que ele vai desenvolver até lá em cima, que é exatamente algo relativamente previsível, que você consegue estar prevendo, entre aspas, o alto potencial dele desenvolver essa movimentação. A gente também estava de olho lá no time, igual todas as oportunidades que a gente aproveita. Eu sempre mostro lá no meu Instagram, inclusive meu Instagram está aqui em cima, me sigam lá. A gente tem um grupo no Telegram gratuito cheio de conteúdo que está aí na descrição, dá uma olhada, pra você participar que está muito interessante. Olha lá, ele indo ali, fazendo um choquezinho de confirmação, você já tem a compra. Ele ainda faz um cenário de lateralização. Aí fica ainda mais confirmado, mas só dele visitar embaixo desse fundo, ó, que é um fundo válido para seguir esse flow de tendência, vindo aqui, fez o choque, só comprar e bum, surfar essa movimentação igual o time surfou ali nesse movimento. Então, pessoal, foquem nisso, foquem nesses detalhes para você estar identificando a partir, principalmente de movimentos laterais, que ficam muito simples, tá? De estar pegando esse tipo de trade, qual a configuração que ele está desenvolvendo nessa lateralização, sinal de fraqueza, sinal de força, para você estar visualizando exatamente a maior probabilidade. Normalmente ele vai para um lado para ir para o outro. O pessoal brinca até do Ronaldinho Gaúcho, né? Lá no time o pessoal fala, é igual o Ronaldinho Gaúcho, olha para um lado e vai para o outro. Muito comum. Então é exatamente o que o mercado faz, ele tem que jogar todo mundo para um lado para ir para o outro. É o que a gente vê frequentemente. Fechou? Se chegou até aqui, deixa o dedo no like, não esquece, comenta aí nos comentários do Ronaldinho Gaúcho que eu vou ver que você chegou aí até o final. Fechou? Vamos junto, pessoal. Fui! Valeu!